Boa noite. A gente começa essa edição com um dado preocupante. Aqui em Manaus, 15 a 20 veículos são roubados e furtados por dia, segundo a Polícia Civil. Até outubro deste ano, o aumento desses casos já é bem superior a 2014. E os bandidos estão cada vez mais audaciosos e agressivos. Um dia após ser mantida refém durante um assalto, essa família de classe média, que preferiu não se identificar, tenta se recuperar do susto. Teve um momento que ele tirou a arma e ficou com as balas na mão, só ameaçando a gente. E antes de sair, um deles disseram assim, vamos liquidar com 2. Aí esse momento foi terrível. Pai, mãe e filho foram amarrados por esta dupla, que até usou uma arma de brinquedo. Os assaltantes fugiram levando vários objetos e este veículo que foi recuperado. Os dois foram presos ontem à noite em locais diferentes, no Educandos e no centro da cidade. Certamente há pelo menos mais um elemento envolvido. Os dois têm várias passagens pela polícia, especialmente em roubo à residência e roubo a veículos. Segundo a delegacia especializada, por dia são registrados de 15 a 20 roubos e furtos de veículos aqui na capital. Se a gente tirar por base 15 casos por dia, teríamos nos 10 primeiros meses desse ano 4.500 roubos e furtos. O número superior se comparado a todo o ano de 2014 no Amazonas, de acordo com dados do 9º Anuário de Segurança Pública. E em cada ação, os bandidos usam sempre novas estratégias para atrair as vítimas. Foi o que aconteceu com este comerciante, que também preferiu não se identificar. Ele foi atraído por essas jovens que aparecem nas imagens até o local onde assaltantes já esperavam pela vítima. O homem foi rendido e teve o carro levado. Elas queriam uma carona e levasse elas para lá pro turismo, que elas não estavam gostando da choparia. Dei a carona para elas, chegou num certo lugar, ali perto do posto ali da nova cidade. Elas mandaram entrar para deixar um celular, que elas estavam de vestido, não tinha bolsa, já tinha perdido algum celular, que podia deixar na casa delas lá. Estamos iniciando com várias investigações e o que eu posso dizer é que vamos dar resposta à sociedade a todos esses crimes que ocorrem na cidade. 2 pessoas foram baleadas durante uma tentativa de assalto em uma loja que funciona dentro de um mini shopping no centro da cidade. Na fuga, os bandidos trocaram tiros com a polícia. Tumulto e muita correria em uma das principais avenidas do centro da cidade. Eu estava próximo, mais ou menos na esquina entre a Eduardo e a 7, numa loja de sapatos, quando eu vi assim, a quantidade de disparos, que foram vários disparos. Testemunhas disseram que 4 homens armados de pistola invadiram este mini shopping no início da tarde de hoje. O objetivo? Levar mais de R$6.000 de uma loja que funcionava como correspondente bancário no último andar do centro comercial. A polícia diz que os bandidos contavam com o apoio de outros 2 que davam cobertura do lado de fora. Cerca de 4 ou 5 elementos invadiram o shopping, eles estavam a pé, não tinha carro, não tinha moto. Invadiram e, segundo se colheu lá no estabelecimento, saíram abordando as pessoas aleatoriamente nos corredores e em lojas, tomando objetos pessoais dessas pessoas. Na saída durante a troca de tiros com a polícia, 2 pessoas foram atingidas. Um haitiano que foi identificado como Joseph, naquele local ali, uma senhora que foi atingida do outro lado da rua e esse veículo que estava sendo conduzido por um professor e vinha junto com a sua família fazer compras no centro. Eu só pensei em sobreviver naquela hora e pedi a Deus que protegesse a mim, a minha esposa e a minha filha. 2 homens foram presos. As imagens de câmeras de segurança das lojas devem ajudar na identificação de outros suspeitos. Vamos ouvir todas as testemunhas agora no primeiro DIP e a equipe da DRF, juntamente com o CEAOP, está já nas ruas para que possamos identificar esses suspeitos. O haitiano atingido na troca de tiros foi identificado como Joseph Emanuel Justine, de 48 anos. Ele foi levado para o hospital 28 de agosto com fratura exposta na perna e encaminhado para o centro cirúrgico. E um flagrante de imprudência no trânsito chegou aqui para a nossa produção. As imagens foram gravadas na Avenida Grande Circular, na Zona Leste. Uma mulher improvisou uma cadeirinha de bebê na garupa de uma bicicleta elétrica. Nós encaminhamos esse vídeo para o diretor-presidente do Detran, Leonel Feitosa. Ele disse que essa situação é proibida, já que não existe assento infantil para motos e bicicletas. E, além disso,
Tanto a mulher quanto a criança estão sem capacete. Olha só que perigo. Feriado de finados está chegando e os preparativos para organizar as ruas da cidade já estão em andamento. Como será que vai ficar o trânsito na próxima segunda-feira? Quem esclarece todas as nossas dúvidas é ela, a nossa repórter Samira Benoliel. Boa noite, Samira. Vai ter mudança no trânsito nos cemitérios da cidade? Boa noite para você, Amanda. E boa noite também para quem nos acompanha aqui nessa sexta-feira aqui no A Crítica na TV. Olha, vai ter mudança sim, o Manaus Trans vai começar a interditar algumas vias da cidade a partir da meia-noite de domingo para segunda-feira. Então, é bom ficar atento realmente às mudanças. O cemitério São João Batista, na rua Maceió, no trecho entre a rua Domingos Lima, antiga rua Belém, aquela que fica atrás do reservatório do Mocó, e a Avenida Álvaro Maia vai ser fechada. O fluxo será desviado à direita para a rua Domingos Lima e logo em seguida à esquerda para a rua Santos Dumont, até chegar na Avenida Álvaro Maia. A Avenida Álvaro Maia também vai ser interditada no sentido Praça 14 Compensa, entre as ruas Maceió e Santos Dumont. O desvio será à esquerda para a rua Major Gabriel, permanecendo à direita livre a rua Maceió em direção a Daci Vargas, até às 6 horas da tarde, horário da missa campão. Já no cemitério Nossa Senhora Aparecida, no Tarumã, apenas os retornos em frente ao cemitério serão fechados. O acesso será pelo primeiro portão e a saída pelo portão principal, aquele na frente do cemitério. E no cemitério Santa Helena, no São Raimundo, a rua São Sebastião será interditada a partir das 5 horas da manhã de segunda-feira, no trecho entre as ruas São Vicente e Jerônimo Ribeiro, atrás do cemitério. Transporte coletivo vai ter algum esquema especial de linhas de ônibus para o feriado de finados? Vai ter sim, Amanda. Está prevista a circulação de linhas extras, ampliação do trajeto e reforço da frota de linhas normais. Os cemitérios com menor demanda vão ser atendidos por linhas locais, mas vão circular com frota ampliada. E os cemitérios Nossa Senhora Aparecida e Parque Tarumã, que são aí os mais visitados, vão ser atendidos por 14 linhas. 3 delas são extras e foram disponibilizadas para atender exclusivamente essa área, que passarão pelo centro e pelos terminais de integração T3, T4 e T5. Além disso, 11 linhas normais vão trafegar pela Avenida do Turismo até o cemitério. Algumas dessas linhas normais podem ter o itinerário ampliado para atender todos os visitantes do Parque Tarumã e o cemitério Nossa Senhora Aparecida. Mais informações sobre as linhas que vão ser alteradas e ampliadas e sobre os trechos que vão ser interditados podem ser conferidas aí no site da SMTU. Volto com você, Amanda. Muito obrigada, Samira. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar sobre outros assuntos. Agora está na hora de a gente saber como é que está o trânsito na cidade. Agora à noite, véspera de um feriado prolongado, a gente tem imagens da saída da cidade na Barreira. Trânsito muito tranquilo para o horário, para uma véspera de sábado, sexta-feira à noite. Eu acho que o pessoal está deixando para viajar mesmo só amanhã. Mais de 30 comunidades de várzeas estão isoladas por causa da vazante em Parintins. Só em outubro, o Rio Amazonas já desceu cerca de 4 metros. E a preocupação só aumenta porque as águas continuam baixando em novembro. A paisagem é esta na maior parte do interior do município de Parintins, principalmente nas 36 comunidades rurais da várzea. A seca não é surpresa por aqui. O que espantou foi a velocidade da vazante nos últimos dias. Com o decorrer do tempo, ela estava sendo lenta, né? E de repente ela acelerou mesmo que está, né? Secou, que está a maior dificuldade agora para as pessoas, né? Principalmente para os pescadores, né? Seu Hernandes vive da pesca. Há cerca de 3 meses ele saía para pescar do porto de casa, mas agora precisa andar mais de 15 minutos para chegar no lago e não tem como proteger a canoa contra roubos. Vazou muito e está vazando. Não sei até onde vai chegar. Tu está vendo a distância que está nossas canoas de casa para vir para cá, né? Aí é difícil. Para se ter uma ideia da velocidade da seca no último mês, nós verificamos o registro da Marinha feito nesta régua. Do dia 23 de junho ao fim de setembro, a água recuou 4 metros e 29 centímetros. Somente no mês de outubro, a vazante foi de 4 metros e 60 centímetros mais do que nos 3 meses anteriores. E a preocupação aumenta, porque o rio pode continuar baixando até o fim de novembro. Em algumas comunidades, o escoamento da produção rural já está comprometido, assim como o transporte escolar já é feito com dificuldades. A Defesa Civil está fazendo um relatório para apresentar ao governo do estado e para a prefeitura, indicando o tipo de ajuda necessária e os locais mais atingidos. Já tem comunidade, como o Mocambo, o Caburi, o Zé Uaçu, já estão impedidas de trazer seus produtos, né? Seus produtos, tanto vir
para a cidade, para pegar os seus alimentos para suas famílias, familiares que moram lá no Mocambo, Caburi, Zé Sul, que agora estão isoladas. É uma preocupação porque o transporte escolar também está impedido disso aí. Por enquanto, as aulas na zona rural ainda não foram suspensas, mas se a água continuar baixando, vai impedir o calendário escolar e interromper a navegação no interior do município. Bom, e depois desse cenário de seca que está trazendo tanta preocupação, uma boa notícia. O Rio Negro voltou a subir. A marca de hoje está 4 centímetros maior, registrando uma cota de 15 metros e 99 centímetros. Ainda não dá para falar em início de cheia. Os especialistas ainda aguardam para ver se não se trata do fenômeno repiquete, que é quando ocorre uma subida do nível do rio, seguida de nova vazante. E muita gente busca uma nova oportunidade de trabalho. Afinal, a crise também atingiu esse setor. O índice de desemprego chegou a 7,6% em setembro desse ano, segundo o IBGE, dado que preocupa. Se a gente considerar que há um ano esse índice era de 4,9%. E com essa falta de vaga no mercado de trabalho, quem luta por uma colocação precisa ficar atento aos detalhes. Vale até pedir apoio de um especialista em recrutamento para ajudar no marketing pessoal. O desemprego no país e no Amazonas assusta. Segundo dados do Ministério do Trabalho, de janeiro a agosto, 22 mil pessoas perderam o emprego só aqui no estado. É o caso do Fabrício, que há 3 meses batalha por uma vaga no mercado. Como não consegue, resolveu procurar apoio em uma empresa de recursos humanos. Tá difícil o mercado de trabalho, né? E como estão dando essa oportunidade de conhecimento, como se comportar numa entrevista, como fazer um currículo, eu vou aproveitando essa oportunidade, que é boa, né, para nós. Com a atual situação econômica, as empresas estão cada vez mais criteriosas nas contratações. Por isso, é importante ter um currículo bem feito. Segundo esse especialista, as principais dicas são: colocar os dados completos, principalmente o telefone. Ser objetivo, dizer em qual área quer atuar. Colocar apenas a formação já cursada. As experiências profissionais devem ter data de admissão e demissão. O objetivo do currículo, né? Você está se candidatando a uma vaga administrativa, então você vai juntar e colocar no currículo aquelas experiências, aqueles cursos e aquelas informações que são inerentes àquela área administrativa. Então a objetividade também conta bastante na definição da sua formação e da sua escolaridade, qualquer outro curso que você tenha. Tudo certo com o currículo, chegou aquele momento que é considerado o mais temido na busca pelo emprego. A hora de ficar frente a frente com o entrevistador. O que a pessoa precisa saber na hora de ir para uma entrevista? Qual é a dica fundamental? Ele precisa saber tudo sobre a empresa a qual ele vai concorrer a uma vaga. Por que a fase de entrevista é a mais temida? Porque eles ficam muito nervosos. Eles começam a gaguejar, a tremer, e isso acaba empatando, porque trava eles e eles não conseguem expor o que de fato eles sabem fazer. Foi justamente para perder esse medo que a Maria Auxiliadora também buscou ajuda profissional. Ela está há 6 meses desempregada e a entrevista sempre foi o maior problema dela. Não tem como você deixar de ficar um pouco nervosa, né? Mas ao longo da conversa, o nervoso vai passando e vamos em frente. Agora eu vou melhorar meu currículo e continuar indo à luta atrás de um emprego. É isso aí, não pode perder a esperança. E a Universidade Federal do Amazonas está convocando os alunos classificados na 9ª chamada do SISU. Os candidatos podem fazer a matrícula até o dia 4 de novembro, na próxima quarta-feira, portando os documentos exigidos no edital do processo. Para saber se você está nessa lista, é só consultar o local, horário para entregar a documentação, é só acessar o site da UFAM, que aparece aí na sua tela. E cerca de 70 animais silvestres são recolhidos por mês em áreas residenciais de Manaus. Segundo o Instituto de Proteção Ambiental do Estado do Amazonas, são cobras, jacarés, tamanduás, macacos e até preguiças, que saem da mata sob o risco de serem atropelados, agredidos ou até ferir alguém. Mas um animal está chamando a atenção, pois agora tem sido visto com mais facilidade por moradores do Conjunto Meridional. É a capivara. O bicho já nem assusta a vizinhança. Para eles é bom morar na cidade e aproveitar esse contato bem próximo com a fauna amazônica. Há mais de 20 anos. Ele conta que na área verde sempre aparece um grupo de capivaras que praticamente viu crescer.
Mas isso aí desde pequena, elas estavam muito pequenas quando eu vi a primeira vez. Hoje elas estão enormes, estão grandes demais. As capivaras costumam aparecer no fim da tarde, mas por aqui parece que elas se comportam muito bem. Seu José garante que os bichos não invadem a pista e nem bagunçam as lixeiras procurando por comida. À noite elas passeiam à vontade ali atrás, mas elas não vêm para cá. Não passam dessa linha? De forma nenhuma. E elas são dóceis também, você pode andar no meio delas, elas nem se assustam mais. Para quem vive perto de áreas verdes, ver esses bichos já se tornou comum. E se depender dos moradores, os animais selvagens podem continuar aparecendo por aqui. O difícil é conseguir fazer uma imagem. As capivaras são rápidas. É complicado até para tirar uma foto. De capivaras já estava virando mesmo uma atração turística. Algumas famílias ficam esperando para ver as capivaras. Agora surge também um alerta para o perigo de se capturar animais silvestres. E por conta disso, convidamos um veterinário especialista em animais silvestres para explicar para a gente o que fazer quando ver um animal desses. A população pode ficar tranquila, né? Não precisa ter medo, mas também não é tratar como bicho de estimação. É isso mesmo, Diogo? Exatamente. O ideal é respeitar, contemplar, estabelecer uma distância que não ofereça risco nem para as pessoas, nem para os animais, né? E entender que isso é um grande presente. A gente mora numa cidade que ainda tem uma fauna silvestre, né? Uma fauna silvestre abundante, a gente pode ver araras voando, sauíns. Então a gente tem que respeitar, contemplar para que a gente sempre possa ter isso. A gente viu aí na reportagem, no caso das capivaras lá no Parque 10, é muito comum. Elas representam algum tipo de agressividade? Podem representar? Provavelmente não, tá? Normalmente esses animais têm mais medo das pessoas, né, do que as pessoas têm deles. Eles são animais que sabem que não podem se aproximar tanto assim, muitas vezes se aproximam por falta de comida, por falta de espaço. A gente está vivendo um período que estamos vendo queimadas, estamos vendo muito desmatamento e por falta disso acaba faltando espaço para eles, eles tendem a se aproximar. Mas se as pessoas terem cuidado, terem principalmente respeito aos animais, não há maiores riscos. Falando em cuidado, quais cuidados as pessoas devem tomar quando se deparar com alguma situação dessa? No caso desses animais aqui da área urbana, principalmente não se aproximar muito, né? Evitar algum tipo de contato mais próximo, porque quando o animal se sentir ameaçado, ele tende a agredir, mas como uma forma de defesa, né? Então é mais isso, manter uma distância e as pessoas devem cuidar das áreas verdes, cuidar dos fragmentos verdes que ainda sobraram, porque isso vai fazer com que os animais fiquem mais seguros, mais tranquilos lá e não se aproximem das áreas mais urbanas mesmo. Então, a gente mantendo as árvores de pé, os igarapés limpos, faz com que os animais fiquem bem lá e não causem tanto problema para os seres humanos. Uma orientação muito importante é evitar da comida também, né? De uma forma geral, a gente indica que não se ofereça comida, até porque muitas vezes as pessoas não sabem exatamente o que esses animais comem, né? Cada animal tem uma alimentação muito específica. A gente sabe que no caso do sauim de coleira, que é uma espécie criticamente ameaçada, algumas pessoas costumam oferecer banana e tal, mas isso são situações muito específicas de animais que realmente precisam de alguma ajuda. De uma forma geral, o ideal é não oferecer nenhum tipo de alimentação, porque a gente acaba muitas vezes tentando ajudar, mas nem sempre faz a coisa certa. Ok, muito obrigada. E olha, se for um caso de algum animal silvestre invadir a casa, os órgãos de proteção ambiental orientam que a melhor alternativa é a devolução do animal para a mata. Mas jamais faça isso sozinho. Você deve ligar para o número do IPAAM no 2127 6739 ou no 2123 6774. Amanda, volto com você. Muito obrigada, Samira, pelas informações e pelas dicas. Daqui a pouquinho eu volto a conversar ainda com você, ainda hoje, hein? E agora, em Parintins, acadêmicos da Universidade Estadual do Amazonas protestaram contra a fumaça da lixeira pública que invade o campus. Alunos e professores pararam o trânsito na frente da universidade para protestar contra a fumaça. À noite, praticamente, é quase impossível transitar fora das salas de aula, porque a fumaça é muito grande. Antes, o incômodo era devido ao mau cheiro que a comunidade acadêmica convive desde que o Centro de Ensino Superior foi implantado em Parintins há 10 anos. Mas agora, com a fumaça que sai do lixão, os alunos estão recorrendo a máscaras para poder conviver no local. Deixa incômodo a parte social que a gente fica aqui nos arredores
da UEA e na hora da alimentação fica esse cheiro forte e é prejudicial para a nossa saúde. Um dos motivos da indignação também é o fato de o poder público não conseguir controlar o fogo na lixeira. Segundo o secretário de Limpeza Pública e Meio Ambiente, o incêndio foi um ato criminoso, mas o fogo já estaria extinto. Já foi controlado, há uma pequena quantidade de fumaça na lixeira, em cima do lixo, né? Onde a gente também já está fazendo todo o trabalho. Mesmo assim, é possível ver fumaça saindo do lixão e deixando o céu de Parintins cinzento, principalmente pela manhã. A fumaça que se tem no município de Parintins não é da lixeira que está se estendendo pelo centro, é de outras localidades. Vem do interior, vem de queimadas da área rural aqui do município, então não é somente lá do aterro controlado. Não estamos tendo muito vento, né? Nem chuva, então ela está se acumula aqui na cidade, se acumula na frente da nossa cidade, no Rio, né? Às vezes eu vou lá dar uma volta lá pela frente da cidade e tá só um fumaceiro. Agora vamos voltar a falar de trânsito aqui na cidade. Vamos ver as imagens agora da Avenida Constantino Neri, com um fluxo bem tranquilo nos dois sentidos. A gente vê até um fluxo bastante tranquilo para o horário, que normalmente é um pouco mais intenso. E agora vamos falar de Copa Amazonas. Hoje é a grande final lá no estádio Carlos Amit, no Coroado. A partida é entre o Faixa e o Manaus Futebol Clube. O repórter Carlos Brandão já está lá no estádio. E então, Carlos, o jogo começa daqui a pouco, não é isso? Pois é, Amanda, a partida começa daqui a pouquinho, às 8 horas da noite. A expectativa é de um grande público por aqui. Os torcedores já estão chegando aqui no estádio. Na última terça-feira, o Faixa e o Manaus se enfrentaram neste mesmo palco, no qual o Manaus levou a melhor e venceu a partida por 1-0. Esse resultado deu ao time a vantagem do empate, ou seja, se vencer hoje, vai ser o campeão da Copa Amazonas. Lembrando que o campeão da Copa Amazonas se classifica automaticamente para disputar a Copa Verde no ano que vem. Então a expectativa é de um grande público, a expectativa é de um grande jogo por aqui e o que vence o melhor, né, Amanda? Carlos Brandão para o A Crítica na TV. Obrigada, Carlos. E uma boa notícia. Manaus deve receber no dia 8 de dezembro um amistoso da seleção feminina de futebol. O comitê organizador dos Jogos Olímpicos de Manaus também estuda a possibilidade de um outro jogo preliminar, já que essas partidas vão servir como evento teste para as Olimpíadas do ano que vem. Por isso, a rodada precisa ser dupla. A gente ainda não conhece o possível adversário do Brasil, mas já fica na expectativa das partidas. Olha, e como você já sabe, toda sexta-feira tem agenda cultural aqui no A Crítica na TV. E as dicas vão desde as estreias no cinema até as baladas mais agitadas da cidade. E como amanhã é Halloween, quem se vestiu de bruxa para trazer a programação no fim de semana foi ela, a querida Samira Benoliel. Você sabe que dia é amanhã? Amanhã é Halloween, Dias das Bruxas, e na agenda cultural não vai faltar bruxinha, fantasmas e muitos monstros nesse seu fim de semana aí. Para começar, vamos ver o que tem nas telonas? You are the greatest soldier of the Axe Cross. Vin Diesel é Clauder, um caçador imortal que há séculos derrotou sua maior inimiga, a Rainha Bruxa. Nos dias de hoje, o caçador continua lutando contra as forças do mal. O que ele não sabe é que a Rainha Bruxa ressuscitou. Agora os dois travam uma batalha épica que coloca em jogo o futuro da humanidade. Well, hello, Witch Hunter. O último Caçador de Bruxas é cheio de efeitos visuais e, claro, muita ação. You will be hunted. Decepções eu já vivi. E para quem prefere curtir o Halloween a caráter, no Porão do Alemão vai rolar concurso de fantasias e muito rock. Bandas locais vão tocar de Pitty a Slipknot. E também tem pagode. Só te querer. Durante o almoço de domingo, você pode curtir os sucessos da banda Ases do Pagode. E o que eu faço sem você? Porque você só queria o bebê. Além do Dia das Bruxas, nesse fim de semana também é aniversário do DJ Evandro Júnior. E na comemoração não pode faltar o bom e velho forró. Está bem.
nada bem. Eu tô sofrendo de novo. Para quem gosta de comidinhas e música, Mercado Cultural no Adolfo Lisboa vai ser uma ótima pedida. E aí, tá gostando dessa agenda especial de Halloween? Mas não sai daí não, porque ainda tem dica sertanejo. Suíte 14, banheira de espuma, nós dois se amando e a lua por testemunha. Jantar, luz de vela, champanhe com cereja, e a vida inteira o nosso amor de sobremesa. É isso aí, Joe Guerra, no Copacabana e All Night, sexta e sábado, é isso mesmo? Exatamente, estão todos convidados, vocês são os convidados especiais para curtir um Halloween e um sertanejo de primeira, sexta-feira e sábado. Espero vocês. Beijo. É isso aí, vamos de música então? Bora. Briga, separa, quebra a cara e volta a ver que um sem o outro a vida é tão sem graça. Me liga agora, tô te esperando. Vou te contar o que eu tô imaginando. É isso aí, a Agenda Cultural fica por aqui pra você. Um bom fim de semana e eu deixo você com Joe Guerra. Nós dois se amando e a lua por testemunha. Jantar, luz de vela, champanhe com cereja, e a vida inteira o nosso amor de sobremesa. E como a Samira disse aí, amanhã é dia de comemorar o Halloween, uma tradição que começou com os celtas há mais de 3.000 anos. E naquela época era um dia especial, em que os povos faziam rituais e se vestiam em busca de proteção espiritual. Hoje, a festa ganhou outro significado. A maioria das pessoas costuma associar a data a histórias de terror, fantasmas, maldições. Mas não é bem assim. Você sabia que os bruxos existem de verdade e são bem diferentes daquilo que a gente aprendeu na infância? E eles também comemoram o Halloween. Só que para eles a data marca a passagem do ano novo, um dia de renovação. Vassouras, caldeirões e risadas diabólicas. Se você pensa que todas as bruxas são más, não prestou atenção aos contos de fadas. Afinal, nem sempre a maldade está nos seres mágicos. A história da Cinderela é um exemplo. Ela é perseguida pela madrasta ruim e é a madrinha encantada que ajuda a menina a ficar com o príncipe. É hora de rever o conceito que você tem sobre as bruxas. Sou Teodora, a bruxa boa. Cadê a sua vassoura? Você não sabe muito sobre bruxas, não é? As primeiras religiões estavam diretamente ligadas aos ciclos da natureza. Os rituais eram festas que celebravam as colheitas, o início das estações e até as fases da lua. Alguns desses ritos são mantidos até hoje por bruxos e bruxas que são bem diferentes daquilo que imaginamos. À primeira vista, você pode estranhar as roupas e os objetos, mas os bruxos modernos são mais parecidos com uma família que compartilha a mesma crença. São pessoas com várias ideologias, que cultuam vários panteões e que juntamos um clã eclético para cultuar os nossos deuses da nossa forma. Este grupo faz parte do clã Tradição Farreliana. Todas as semanas, eles se reúnem para estudar sobre mitologia. Nosso clã é uma família, são pessoas diferentes, passamos muito tempo junto. Então, quando a gente fala que a nossa segunda família, a família que a gente escolheu, é a família que foi dada para nós, é a que a gente escolheu. E como a gente passa muito tempo junto, cria esse vínculo. Existem práticas que são herdadas dos povos celtas, dos druidas, dos gregos e até dos indígenas. Todos muito antigos, mas os principais rituais da tradição farreliana são sempre ao ar livre e perto da natureza. Praticavam no meio, dentro dos campos. E ser pagão já diz, né? Ser homem do campo, né? Então, tá tudo interligado, não tem pra onde correr. Sim, eles acreditam em magia. Para os novos bruxos, quando desejamos algo, estamos direcionando o pensamento para transformar o que queremos em realidade.
Na verdade, magia não tem cor, né? As pessoas elas costumam mistificar, dizendo que existe magia negra, magia branca, e a magia ela não tem cor. O que vale, na verdade, é a intenção, é a energia que você gera para você atingir o seu objetivo. Amanhã acontece o Halloween, festa que vem depois do Samhain, que é a última colheita antes do inverno. É o ano novo para os bruxos modernos e um momento de reflexão. Ele é uma data em que ela simboliza que a esperança vai vir. Por mais que o inverno de nossas vidas ele seja duro, por mais que as dificuldades de nossas vidas elas sejam difíceis de se levar no dia a dia, há sempre a esperança de que algo bom lá na frente vai acontecer. Tá aí, Halloween também é reflexão. Bom, e hoje eu fico por aqui. Agora é só aproveitar o feriadão e curtir o Halloween esse fim de semana. Uma excelente noite para você. A gente volta a se encontrar na segunda-feira. Eu espero você, hein? Até lá!